reflexão de Romanos 1, 18 a 32. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porque, tendo conhecido a Deus, 21, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes em seu discurso se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. 24. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e oraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. 27. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles, se não se importa de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda a iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobedientes a pai e mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliável, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente aqueles que praticam, não somente os que fazem, mas também consentem aos que fazem. Não somente os que fazem, mas também aqueles que consentem àqueles que fazem. Então, para resumir, aqui está a mostrar o Paulo. A natureza se afastou de Deus. Os homens se afastaram de Deus, perverteram tudo aquilo que era original, que era a natureza de Deus. Então, qual é a reflexão que nós temos nesse sentido? Primeiro, no versículo 21, 24, 25 a 32, vou resumir. Pelo que também Deus os entregou a concupiscência do seu coração, a imundícia, para desonrar seu corpo entre si. No versículo 21,
A Bíblia nos diz que os homens glorificaram a criatura de que o próprio Criador. Embora aqui o versículo 21 até 28 trate principalmente da depravação cada vez mais pior entre os ímpios. Ele também aponta os princípios, porque um dos pecados principais dos líderes cristãos e todos aqueles cristãos que caem é a imoralidade. A imoralidade é um dos pecados principais que é cometido entre os líderes religiosos, tanto como os cristãos. Agora, quando líderes da igreja tornam-se orgulhosos, buscam honra para si mesmo e exaltam a si mesmo, que é a própria criatura, que é exaltado do que o próprio Criador, mais que do que o próprio Criador, uma porta se abre. Quando nós nos exaltamos mais acima de Deus, então há uma porta que se abre na sua vida. Então, dentro daí, esta porta, você vai encontrar a impureza sexual e a vergonha, ou a vergonhosa concupiscência. Caso não volte arrependido, será por fim controlado por uma mente pervertida. Se nós não reconhecermos e voltarmos ao princípio da palavra de Deus, ao arrependimento, e nos exaltamos e oramos mais a própria criatura, então nós seremos controlados por uma mente pervertida. A mente pervertida, ela passará a ter autocontrole sobre os nossos pensamentos, daquilo que nós precisamos ver. Das pessoas, talvez prossiga na concupiscência. As pessoas poderão eles prosseguir na concupiscência. E o pecado vergonhoso, enquanto justifica seus próprios atos, sendo fraqueza humana comum. Geralmente, nós, quando caímos no pecado, sempre existe uma justificação. Nos justificamos, mostrando que Deus saiu em nós. Então, dia após dia, cada coisa que nós cometemos, sempre temos uma justificativa. Até procuramos nos conformar com as Escrituras. Isso significa que estamos a ir com a própria nossa concupiscência. Sempre! Vamos dizer que não! É uma fraqueza humana. Como homens, estamos sujeitos a cair no pecado. Como homens, estamos sujeitos a errar. Essa é a justificativa daqueles que se afastaram da presença de Deus. Tornaram mais orgulhosos. O orgulho nos leva a esta queda espiritual. Então sempre temos essa justificativa. Persuadindo a si mesmo que ainda estão em comunhão com o Espírito Santo e no gozo da salvação. E nós pensamos que ainda Deus é por nós. Mesmo caindo no pecado, nós pensamos que não, a graça de Deus ainda, estamos no tempo da graça, então poderei ser salvo. E continuamos orando, continuamos pregando, pensando que o Espírito Santo ainda continua em nós. É nós. Mesmo cometendo o pecado. Esta é a reflexão de Romanos 1. Há muita coisa neste capítulo. Então nós precisamos compreender isto. Nós pensando isso. Então, aí as pessoas fecham os seus olhos à advertência bíblica de que nenhum fornicador ou impuro tem herança no reino de Cristo Jesus. Ninguém tem herança. Ninguém. Cometendo esses pecados. Cometendo isto. Pensando que temos essa salvação. Isso você vai encontrar em Efésios 5, versículo 5. Mas, irmão, é muito perigoso nos orarmos mais que Deus. Pensando que nós somos melhores que no próprio nosso Criador. Pensando que nós temos validade espiritual no meio de muitos irmãos. Não! Igreja.
Quando você vê esse espírito que eu sou importante na igreja de qualquer irmão, eu também sou importante. Ou você está a decair espiritualmente. Precisamos compreender isto. Coloca o outro acima de si. Está entendendo? E nós vamos encontrar no Romanos 1, versículo 24. Também Deus os entregou. Também Deus os entregou. Diz: pelo que também Deus os entregou a concupiscência do seu coração, a imundícia para desonrar o seu corpo entre si. Depois de tudo isso, Deus, quando nós nos afastamos da presença de Deus, tudo isso que nós lemos a partir de 18, então, Deus, quando vê, diz que então, Deus entrega a concupiscência do seu coração, a imundícia. Então, leve tudo o que você deseja no seu coração. Agora, quando Deus nos coloca nessa concupiscência do seu coração, e quando te entrega a imundícia, então, esse é um sinal evidente de Deus ter abandonado qualquer sociedade ou povo. E que tais pessoas tornam-se obcecadas pela imoralidade e perversão sexual. Torna-se obcecada. Porque Deus os entregou a imundícia. Deus entregou a concupiscência do seu coração, a imundícia, para desonrar o seu corpo entre si. Te entregou para fazer se desonrar cada vez mais. Então essas pessoas tornam-se obcecadas pela imoralidade e pela perversão do sexo. Estão entendendo? Ele nos entrega isso. A expressão também Deus os entregou à imundícia significa que Deus abandonou essas pessoas às suas concupiscências mais baixas. Quando Deus os entregou, significa que Deus abandonou essas pessoas às consequências, às concupiscências mais baixas. Uma baixaria, uma coisa mais estranha. Deus entregou essas pessoas. E a palavra concupiscência em grego significa epitomia. Epitomia. Neste versículo, denota uma paixão desenfreada por prazeres sexuais proibidos, de acordo com 1 Coríntios 12, 21, Gálatas 5, 19, Efésios 5, 3. Uma paixão por prazeres desenfreada. Isto desonra. E aí nós vamos encontrar as 3 etapas do abandono de Deus. A impureza. Quais são essas 3 etapas? Primeiro, a linha A. Ele entrega as pessoas aos prazeres sexuais pecaminosos que degradam o corpo. Ele é Deus. Vai te entregar as pessoas aos prazeres sexuais pecaminosos que degradam o corpo. Fora do casamento, fora de normal, fora do ritmo daquilo que Deus preparou para si. Ele te entrega, te deixa isso. Segundo, ele entrega as paixões homossexuais e lésbicas vergonhosas. Isso vai encontrar no versículo 26 a 27 de Romanos 1. Aí, onde diz que varão dorme com varão, mulher com mulher. Deus mudou. Então ele entrega as pessoas a essa concupiscência, a imundícia para desonrar seu corpo entre si. Então, ao de encontrar, os homens tornaram-se gays. As mulheres também. Ou chamado de marica. Homem com homem, mulher com mulher. Mulher já não sente prazer com o homem, mas sim sente atração para a mulher igual. O homem também não sente prazer para a mulher, mas sim sente atração para o homem igual. É uma desonra total. Deus entrega. Estão entendendo? Então nós vamos encontrar ainda a linha C. Eles as entregam um sentimento perverso. A sua mente justifica as suas ações iníquas e pensa continuamente no mal e nos prazeres do pecado sexuais. Isso você vai encontrar no versículo 28 de Romanos 1. Ele entrega as pessoas a um sentimento perverso. É normal amar 4, 5 homens
6 mulheres ao mesmo tempo. Estão a perceber? Então, é isto que nós precisamos entender. Então, essas 3 etapas ocorrem entre todos que rejeitam a verdade da revelação divina e que buscam o prazer na iniquidade. Há muita gente que busca o prazer na iniquidade. Não tem no casamento, vai encontrar fora. Não tem prazer com as coisas de Deus, vai buscar fora. Não tem prazer com as coisas de Deus dentro da igreja, então vai buscar fora. Não tem um sentimento alegre dentro da igreja, então vai procurar nas bebedices. Não é feliz com os irmãos, então vai ficar feliz com as prostitutas ou prostitutos lá fora. Não é feliz na oração, então vai aonde? Vai na macumbaria. Não é feliz com as coisas de Deus, então é feliz com as coisas de Satanás. É nesse momento que nós precisamos compreender isto, igreja. Que tipo de cristão nós somos? O que será de nós? Será que estamos dentro do padrão de Romanos 1? Ou conhecemos a verdade? Estão a entender? Consegue compreender isto? Nós precisamos ver isto. Nós rejeitamos a revelação divina e buscamos prazer nas coisas que não convém, buscamos prazer nas coisas que não agradam a Deus. O cristão busca agradar a Deus na verdade. Ela disse, ora, espírito e em verdade. Tudo que a gente fazemos deve estar dentro do espírito e é verdade. Buscar a Deus quando pode. Está entendendo? Agora, Deus, nisso tudo, Deus tem 2 propósitos ao abandonar o iníquo. Ele tem 2 propósitos. Quando ele abandona o iníquo ao pecado. Primeiro propósito é permitir que o pecado e suas concupiscências ou consequências se acelere como parte do seu juízo sobre eles. Este é o primeiro propósito. Deixa-nos desta maneira. É para o quê? Permitir que o pecado e a sua consequência se acelere como parte do seu juízo sobre o seu filho. Segundo, é levá-lo a reconhecer a sua necessidade de salvação. Às vezes, quando nós somos orgulhosos demais, Deus nos deixa a gente cair num pecado que não tem interesse, para nós reconhecermos que nós não somos nada, mas necessitamos da salvação dele. Esse é o segundo propósito. O primeiro propósito é que os seus pecados e as consequências que façam o seu juízo em si mesmo. Então tomara que seja no segundo propósito, para Deus te fazer entender que estás errado, que estás orgulhoso demais, que estás muito elevado. Eu te exaltei, mas você se exaltou cada vez mais. Esqueceu onde eu te tirei. É para você ter um arrependimento e ver que sem Deus você não é nada. Entenderam? Então, isso dependemos da salvação. Isto é o versículo 24. No versículo 25 de Romanos 1, diz assim a palavra do Senhor. Pois mudar a verdade de Deus é mentira, orar é servir a mais a criatura do que o próprio Criador. Não é? Então, eu quero partir da mentira. A palavra mentira aqui é a mensagem. A mentira, nós sabemos que é a mensagem de quem? De Satanás, o pai da mentira, de acordo com João 1, versículo 44. Crer na mentira é rejeitar a verdade de Deus, de acordo com Gênesis 3, versículo 5. A Bíblia adverte constantemente contra o orgulho, devido à tendência do ser humano de crer na mentira e adorar a si mesmo. Visto que, como se eleva até o coração e diz, eu sou Deus. Ezequiel 28, 2. Isso aconteceu com Lúcifer. Se exaltou, acreditou na mentira e se exaltou, não é? Quis ser igual a Deus. É uma coisa muito simples. Não precisamos, nós todo mundo, ninguém que não sabe o que é mentira. Todos nós sabemos o que é mentira. Deixa-me saltar para o versículo 32 que eu quero. Aqui é onde nós precisamos compreender que todos nós somos abrangidos a isto.
Aqui, ninguém vai dizer que nunca cometeu este erro aqui. Ninguém. Eu também sou um deles. Ninguém aqui vai dizer que nunca cometeu este erro. O que diz a palavra? Os quais conhecendo, não é? A justiça de Deus, que são dignos de morte. Os que tais coisas praticam. Aqueles que praticam, não é? Conhecendo a justiça, mas eles sabem que isto aqui não é justo, mas eles praticam, não é? São dignos de morte. Não somente as que fazem, mas também as que consentem. É aqui onde nós entramos. Você pode não praticar o pecado, mas consente. De que sentido? A última palavra de Paulo sobre pecaminosidade humana tem a ver com a condenação. Tem a ver com a condenação. Por Deus, de uma condição do ser humano merecedora de maior prejuízo do que da pessoa que pratica o pecado. Apoiar. Aí onde nós temos os que praticam e aqueles que consentem. Então, quando nós apoiamos, aprovamos e incentivamos o mal, sentindo prazer nas práticas imorais dos outros, esse é o derradeiro grau da depravação. Deleitar-se com a consciência e a iniquidade dos outros é pecado como forma de entretenimento. Por exemplo, as pessoas estão a assistir futebol. Nós sabemos que há um espírito de jogo que está lá, competição. Nós vamos assistir o jogo. Também estamos a apoiar os que estão a praticar o desporto. Entendeu? Nós, por exemplo, sabemos que numa televisão passa um programa, mas a apresentadora veste mal. As mulheres estão dançando lá de calcinha, mas nós estamos na cadeira, estamos a assistir aquilo. Também você está a praticar o pecado. Porque você também está a consentir os que fazem. E eu tenho prazer no que eles fazem. Estão entendendo? Tenho prazer no que eles fazem. Estou na discoteca. Eu sei que aqui bebe, as pessoas dançam. Mas eu chego aí, sento naquela discoteca. Tomo meu refresco dentro do bar. E sabendo que lá vendem bebidas, estão a prostituir, estão a fumar. Mas eu estou aí dentro. Também estou a consentir no pecado dele. Se eu não estivesse lá, ele ia perceber aqui. Não posso beber isso porque está falando de sítio, não gosto. Mas você está onde? Está sentado aí dentro. Também está a consentir com os que fazem. Sentando com alguém a beber, você sentado ao lado dele está a beber. Também você está a consentir. Naquele momento, em vez dele beber, está a beber. Você falasse a palavra de Deus, a pessoa ia beber? Está entendendo? São essas coisas. Às vezes passa novela que não tem interesse na televisão. Mas nós, quando chega 21 horas, estamos sentados onde? Em casa. Para poder assistir novela que fala só de porcaria. Estamos já a conseguir? Também estamos a conseguir. Os que estão, aqueles que praticam, tanto como eu que estou fora assistindo e consentindo, todos nós seremos julgados e seremos condenados. É o que está a dizer a Escritura. É o que está a dizer a Escritura. Como forma de entretenimento, há músicas que não é de educação, há música que não é de intervenção social. Música que promove prostituição, música que promove a ejaculação precoce, mentalmente. Uma música que te eleva para você ficar excitado. Mas você escuta essas músicas. Também está consciente? Está consciente. Foi você que baixou essa música. Foi você que pediu transferência dessa música para o seu telefone. Estamos a consentir. Também seremos julgados por isto. Estão entendendo? Também seremos julgados disto. Vais pegar a música de um cantor aí que canta porcaria. Vais colocar em casa. Também estás a consentir. Também você tem que ser julgado. Também és um pecador. Não fez, mas consentiu. Passou uma mulher mal vestida, cobiçou em seu coração. Jesus disse que já cometeste o adultério, mas não dormiste com ele. É o que o pastor está dizer aqui.
este pecado todos nós cometemos. Entendeu? A palavra consente em grego, que quer dizer sunodokeo, significa concordar, consentir ou solidarizar-se, indicando o prazer e modesto nos pecados dos outros. Ora, prevalecente na sociedade humana. Gostamos daquilo que está a acontecer. No seu coração tem prazer nisso. Às vezes está no carro, por exemplo, está no carro. Está a tocar uma música de Mr. Bau aí. Você só descobre que está a dançar. Não dançaste no mesmo pessoa, só descobre que você está a dançar. Consentiu ou não consentiu? Pecou. A vida cristã não é mais de rosa. Em nossos dias sabemos que quão grandes danos são produzidos pelas cenas imorais que dominam a mídia, no entretenimento. Mesmo assim, muitos consentem nisto, tendo prazeres, que se divertem olhando outras pessoas pecar, cometer atos malignos, mesmo sem o praticar pessoalmente, receberá a mesma condenação divina que aqueles que a cometem. Quem cometeu? Você também assistiu, gostou, ficou feliz, todos para o inferno. Aliás, vai para o inferno, depois uma condenação, queima total, desapareceram da face da terra. Irmão, que ajudava para cometer a impureza. O Senhor disse, naquela outra pregação eu preguei assim? Naquela outra preguei assim? Não, né? Agora estou a pregar como mestre, para vocês poderem compreender melhor. É preciso entender. Isto é que nos difere das demais igrejas da onde? A mensagem. Temos que trazer às pessoas a verdade da palavra de Deus, amém? Nos colocamos de pé para orar.